Ok, então, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Ainda dentro do agradecimento, prossegue o agradecimento pelo silêncio, pela vossa colaboração. É importante sempre pensarmos assim, tá? Não somente hoje, mas todas as vezes que nós viermos aos trabalhos da casa, que é importante, né, o silêncio para a espiritualidade poder trabalhar até mesmo em nosso favor. Por outro lado, eu queria deixar acertado, né, que nós estamos ainda com, parece que uma vaga só para uma caravana. O pessoal, falar em caravana, o pessoal está agora mesmo lá em Minas Gerais. Eles fazem esses trabalhos, é a 50ª viagem, 50 vezes já que eles foram. Eu também já participei de algumas, não todas, mas algumas. É uma coisa maravilhosa, inesquecível, tá? Indescritível. A verdade tem que ser sentida mesmo. Eles fazem Araxá, eles fazem Sacramento e Uberaba. É aquele roteiro, né, onde a espiritualidade se instalou lá. A espiritualidade, quando migrou da França para o Brasil, foi lá em Minas Gerais, com o Chico Xavier, com a Eurípides Barçanufo, aquele pessoal que levantaram, né, a bandeira do espiritismo no Brasil. Dali para frente, as coisas se espalhou, todos os lugares hoje. Quem foi lá, visitou o Chico na época, quando voltou, com certeza não voltou o mesmo. Acabou fazendo um trabalho de caridade e mesmo muitos centros espíritas foram fundados. Então, essa viagem que eles fazem, que a gente faz, né, é para conhecer a história, né, os locais, e sempre tem muita energia positiva em nosso favor. Então, parece que tem uma vaga só para setembro. Depois vai ter outra viagem em dezembro. Mas sempre é preenchido. Então, se alguém se interessar, ali fora tem um aviso, né? Tem o telefone da Carolzinha, é só entrar em contato com ela. Bom, agora vamos falar de Evangelho, né? Vamos falar de Jesus, vamos falar sobre o significado verdadeiro da vida, né? E a princípio, vamos fechando nossos olhinhos e com um sentimento profundo de gratidão por tudo que nos foi feito de bom, né? Que sempre é feito de bom. Vamos orando junto com a música, o Evangelho que é cantado para nós. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, vamos falar hoje sobre o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que foi escolhido é o item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Item 3 e item 4. Vamos fazer leitura. O Mateus que deixou transcrito as palavras do Cristo e nós vamos fazer leitura. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos. E eles foram dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade eu vos digo, que se não fordes e não fizerdes como esse menino, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Depois, mais à frente, o Mateus volta narrando uma outra passagem que o Kardec inseriu na sequência. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres tu? Respondeu ela: dize que estes meus 2 filhos se assentarão no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles. Eles foram os discípulos, tá? Todos os discípulos responderam: podemos. Jesus disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra esses 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Mas não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção a muitos. Mateus de novo. Meus irmãos, são 2 passagens, a gente vai fazer um breve comentário. Essa mãe, ali está dizendo que chegou os 2 filhos de Zebedeu, e a esposa de Zebedeu chamava-se Salomé. Salomé, dentro da Igreja Católica, é uma das 3 Marias, Maria Salomé. E esses 2 filhos dela, que eram os filhos dela com Zebedeu, são aqueles 2 que eram
apóstolos de Jesus, que Jesus tinha convidado para fazer parte do apostolado dele, que é o João, e ainda era menino nessa época, ainda era novinho, e até é considerado o apóstolo amado por Jesus, né? E o outro é o Santiago Maior, que é conhecido como Tiago Maior. É bem verdade que você, para que não haja confusão, tem o Santiago Menor, que é o Tiago Menor, mas aí esse já é filho de Alfeu, que lá funcionava assim, né? Filho de Alfeu, filho de Zebedeu, fazia parte muito do tratamento de relações de tratamento dos judeus, né? Muito bom. E ela pede, também, então, como vê, nós não estamos falando de gente pequena, hein? Claro, se eu também, na condição, como pai, é um pouco difícil chegar no sentimento feminino, né? Porque a mãe ela está muito mais aflorada, a relação afetiva da mãe é diferente da do pai, com todo respeito aos pais que estão aqui. Mas é sentimento, né? A gente está falando de sentimento. Claro que tem muitos pais que têm mais sentimento que a mãe, mas em regra geral a mãe, né? Pelo filho, quem é que não faria isso? Se eu tenho 2 filhos meus que Jesus escolheu para levar a boa nova adiante, e eu, como mãe, também vou pedir para ele. Se eu tivesse 4 filhos, eu até falava, ô mestre, não é possível colocar um na frente e um atrás? Um do lado direito e do lado esquerdo, veja só. Ela pediu, claro, com a sua inocência, ela não tem uma visão, né? Uma visão mais expandida do mundo espiritual, do que vem a ser a Deus. Mas Jesus esclareceu. Aquilo que posso fazer aqui no mundo material, vocês podem. Faz parte, eu vou resolver. Mas tem coisas que estão acima do meu. Olha só, está acima de Jesus. Então respeitou a hierarquia. Você vê naquela hora que ele fala assim, a pergunta é quem vai ser o maior no reino do céu? Jesus estava oferecendo um reino novo, né? Ele não era um rei aqui, é um reino diferente. E, claro, todo mundo quer, quem é o maior lá? É uma pergunta que também todos nós perguntaríamos para Jesus, tem que ter um maior lá. E aí Jesus não vai perder uma oportunidade dessa, né? Ele chamou um menino, que é uma relação de infantil, mas não pedindo para que nós retrocedêssemos na idade, que ele faz como um menino. Olha só, seja como ele, esse será o maior, mas não que a gente retroceda para 10 anos, 8 anos de idade, não é isso. É para que a gente tenha o sentimento de uma criança que ainda é inocente, né? Não tem a malícia. Então, se nós mantivéssemos como adultos uma postura, né, de uma criança, a pureza de uma criança, aí sim a gente estaríamos candidatos a ser o maior, hein? Essa relação de grandeza é maravilhosa. Jesus é fantástico, né? De uma sabedoria muito grande, e essas oportunidades, né, de perguntas e respostas, sempre ele aproveitou para deixar essas lições maravilhosas. Meus irmãos, aqui nós temos também hierarquia espiritual. Nós, como todas as vezes que termina, hoje não vai acontecer, tá? Porque eles estão viajando. Mas a espiritualidade está presente, claro. Os médicos que trabalham conosco nas cirurgias estão todos eles aí de plantão esperando a gente. Mas sempre é feita uma conversinha conosco. A espiritualidade nos procura conversar conosco. E muitas vezes, meus irmãos, quando é colocado para o nosso representante da espiritualidade Reluz, é chamado Dr. Riss. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza. Muitas coisas que são perguntadas para ele, ou são até agradecidas a ele pelos resultados alcançados, ele sempre fala, não é a mim não, é a Deus, é a Jesus. Então, essa postura de ser o maior, de ser o mais importante, ela tem que se espalhar com todos nós que pretendemos, não só os simpatizantes, mas aqueles que ainda pretendem ser cristão. Não há necessidade nenhuma de ser grande, de ser maior, de ser mais importante. Não.
Para que isso? Isso aí não vai nos levar a nada, muito pelo contrário, vai nos afastar, né? Vai nos afastar dos ensinamentos do Cristo. Então, a humildade, a simplicidade é a base, né, para a gente poder, inclusive, dar o segundo passo na busca da sabedoria. Meus irmãos queridos, muito obrigado. O vosso silêncio é importante, estou gostando mesmo, viu? Então, vamos manter esse silêncio, porque vai ser feita a chamadinha, vai ser tudo rápido hoje, tá? E vai correr tudo na paz de Deus. Um bom dia a todos, muita paz.